por falar em eleições, os deputados federais que votaram favoravelmente por esse texto começaram a se arrepender desse voto. Alguns deles chegaram a pedir desculpas para o eleitor nas redes sociais. Foi o caso, por exemplo, do deputado federal Pedro Campos, irmão do prefeito do Recife, João Campos. Ele disse que tinha aprovado ali uma certa parte do texto, mas que não concordou com todo o mérito. E aí acabou pedindo desculpas. Vamos ouvir. Junto com a maioria, votamos a favor. Numa tentativa de manter abertas pontes para que fosse derrubada a anistia e para a pauta do governo e a pauta do povo brasileiro avançasse aqui nessa casa. Nós sabemos o que aconteceu depois. A PEC passou do jeito que nós não queríamos, inclusive com uma manobra para voltar ao voto secreto que nós já tínhamos derrubado em votação. Por isso, tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia. E pela forma como foi conduzida a manobra na PEC e a votação da anistia, eu estou entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que anule a votação e a manobra que foi feita para a volta do voto secreto. Bom, lembrando que Pedro Campos é um parlamentar da esquerda, inclusive da base aliada ao governo. Só para a gente reforçar que a PEC da blindagem ela não foi necessariamente um texto ligado apenas à oposição e ao Partido Liberal. Não, praticamente todos os partidos políticos tiveram ali uma aprovação, algum parlamentar concordando com esse texto. Foi o caso, por exemplo, de Pedro Campos, que é da esquerda, é de um partido da base ao governo e mesmo assim aprovou essa PEC. Quem também se arrependeu de aprovar esse texto foi o deputado Tiago de Joaldo. Ele também se mostrou arrependido, também pediu desculpas para o eleitor. Vamos ouvir. Como eu não tenho compromisso com o erro e nem dívidas com a justiça, reconheço que falhei, peço desculpas e trabalharei para corrigir, assumindo o dever de me somar a outros colegas que também escutaram as vozes das ruas para derrubar a PEC no Senado e questionar possíveis vícios de tramitação, sobretudo na votação do segundo turno da PEC. Vergonha é insistir no erro, coragem é assumi-lo de frente e lutar para consertar. Bom, a fala mais forte foi da deputada federal Silvia Alves, que é do União Brasil. Ela também se arrependeu de ter votado essa proposta de emenda à Constituição. Vamos ouvir. 7 horas da noite, eu tinha votado contra. E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que a votação contra, que eu sofreria retaliações, enfim, eu não sei que tipo de retaliação um deputado federal sofre, poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados. E eu fui covarde. Eu cedi à pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Bom, agora resta saber se esses parlamentares se arrependeram de aprovar essa PEC, porque finalmente entenderam os malefícios que elas podem trazer para a nossa democracia e a crise que ela pode provocar entre o legislativo e o judiciário, ou se eles se arrependeram porque estão com medo das eleições do ano que vem e ficarem de fora por causa dessa situação, porque se queimaram com a opinião pública em torno desse texto. Então, resta saber isso. Agora, falando a respeito da PEC dos protestos da PEC da blindagem contra esse texto, as manifestações elas foram ironizadas por políticos e apoiadores de políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia chamou essas manifestações de piada e o deputado federal Nicolas Ferreira disse que nem a Lei Rouanet pôde colocar multidões nas ruas, ironizando a quantidade de manifestantes nas ruas das principais capitais
brasileiras. Lembrando que em São Paulo e Rio de Janeiro juntas, quase 100 mil pessoas reunidas, aqui em Brasília mais de 20 mil pessoas, uma multidão também em Salvador. Então houve sim um protesto amplo contra a PEC da blindagem, e lembrando que esse protesto não foi somente de pessoas ligadas ao governo ou de filiados ao Partido dos Trabalhadores, mas de cidadãos que entenderam que esse texto é um escárnio à população brasileira, que já não tem benefícios, que já passa por lutas para ter benefícios no Congresso Nacional, e que o Congresso, mesmo assim, aprovou uma PEC que beneficia apenas eles mesmos, ou seja, uma legislação em causa própria. Pois é, Igor, a gente viu então, né? Todo mundo está exercendo o direito que está garantido ali na Constituição, de falar, de se mostrar contra ou a favor a determinado assunto, principalmente esses assuntos aí de Brasília. O fato é que as pessoas foram às ruas, e não importa se de esquerda ou de direita, é isso que a gente tem que fazer, defender aquilo que a gente acredita. Teve esse detalhe dos shows, claro, muita gente vai para ver o show, para ver o artista, quem não gosta ali, né, de Gilberto Gil, tem a sua parcela da população que curte, mas essa pauta é uma pauta que é de todo cidadão de bem, de todo cidadão que ainda acredita no Brasil e que não aguenta ver tantos privilégios. Estou falando da PEC da blindagem, que sim, é um escárnio e que a gente não tem que estar aqui defendendo. De toda forma, mobilizou muita gente, como há muito tempo a gente não via a esquerda reunindo tanta gente no ato político. E como é que foram aí as manifestações pelo Brasil, aí em Brasília também? Oi, Rose, bom dia para você, para o Luiz, bom dia também a todos que nos acompanham. Rose, como você disse, milhares de pessoas se reuniram nas ruas das principais capitais brasileiras contra principalmente a PEC da blindagem. Apesar de todo mundo entoar cânticos de sem anistia, fazendo referência à reprovação das pessoas ao projeto de lei que quer perdoar condenados por ataques à democracia, na verdade o grande mote era se colocar contra a PEC da blindagem, que foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado Federal. Em São Paulo e também no Rio de Janeiro, mais de 40 mil pessoas protestaram contra esses 2 textos. Aqui em Brasília, algo em torno de 20 mil pessoas. Mas houve também protestos em outras capitais. Vocês viram aí na reportagem da Linda, em Manaus, mas também em capitais do Nordeste, como São Luís, Salvador, onde houve também uma multidão de pessoas, e João Pessoa. São pessoas ligadas a movimentos sindicais, movimentos sociais também, mas também pessoas apartidárias, ou seja, que não necessariamente são ligadas ao governo federal ou ao Partido dos Trabalhadores, cidadãos brasileiros que não concordaram com a PEC da blindagem. Desde que ela começou a avançar na Câmara dos Deputados, a gente vem falando que esse é um texto impopular, porque não mexe, não altera em nada a vida do cidadão brasileiro. Ela protege apenas os parlamentares, é um benefício apenas para deputados e senadores que praticamente ficam imunes a prisões, mesmo em caso de algum eventual crime o qual eles possam cometer. Então, é um momento em que há prerrogativas para quem já tem muitos privilégios, se comparado a outros cidadãos brasileiros. E por isso a PEC, ela é tão rechaçada. Como eu disse, ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e com massiva aprovação. 353 votos favoráveis no primeiro turno, 340 no segundo turno. Agora, por causa dessa impopularidade do texto e dos inúmeros protestos, a repercussão negativa em torno dessa proposta de emenda à Constituição, no Senado Federal, a realidade pode ser outra. Nesta semana, ela deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a expectativa é que essa PEC seja enterrada ali mesmo. Muitos parlamentares que são membros da CCJ do Senado afirmam que ela vai ser reprovada por ampla maioria e que sequer vai chegar até o Senado do plenário. A gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, houve uma repercussão muito negativa em torno dessa PEC e os senadores não querem se comprometer com a opinião pública, com o eleitorado. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!